Minha esposa me disse que nunca mais seríamos íntimos. Pensei que era o fim, mas quando descobri a verdade por trás das suas palavras, decidi que era hora de agir. E o que fiz mudou tudo. Meu nome é João, tenho 35 anos, e moro em Lisboa. Durante anos, achei que meu casamento com Sofia era inabalável. Éramos o casal que todos invejavam, viagens a Cascais, jantares com amigos no bairro Alto, promessas de um futuro juntos. Mas, numa noite comum, tudo desmoronou. Estávamos jantando, e Sofia, com um olhar distante, largou os talheres e disse: João, não quero mais intimidade com você. Não sinto mais isso. O ar ficou pesado. Tentei rir, achando que era brincadeira, mas o rosto dela era sério, quase indiferente. O que você quer dizer com isso, Sofia? Estamos casados há 10 anos, perguntei, com o coração acelerado. Ela desviou o olhar. É só, não sinto mais. Não é sobre você, é sobre mim. Preciso de espaço. Espaço? Como assim, espaço? Tentei manter a calma, sugeri terapia, uma viagem para o Algarve, algo para reacender a chama. Mas ela cortou: não é algo que uma viagem vai resolver, João. É minha decisão. Respeite isso. Aquela frase me atingiu como um soco. Respeitar? E os meus sentimentos? Tentei conversar, entender o que estava acontecendo. Fiz algo errado? Faltou algo, insisti. Sofia suspirou, impaciente. Você não entende, João. Eu mudei. As pessoas mudam. Não é um problema tão grande assim. Não é grande? Para mim, era o alicerce do nosso casamento desabando. Saí da mesa, com a cabeça a mil, tentando processar. Sempre fui o provedor. Pagava as contas, o apartamento em Alfama, as férias. Sofia dizia que precisava de tempo para se encontrar, mas agora parecia que eu era apenas um suporte financeiro. Nos dias seguintes, tentei reconquistá-la. Cozinhei os pratos favoritos dela, comprei ingressos para um concerto no CCB, mas nada funcionava. Ela mal respondia, sempre grudada no telemóvel, com respostas curtas e desinteressadas. Comecei a notar coisas estranhas, mensagens que ela apagava rapidamente, saídas com amigas que nunca mencionava antes. Uma noite, decidi confrontá-la. Sofia, algo mudou. Você está distante. O que está acontecendo de verdade? Ela revirou os olhos. João, já disse. Preciso de espaço. Pare de insistir. Mas eu não podia ignorar o vazio que crescia entre nós. Então, veio o primeiro choque. Uma noite, enquanto Sofia dormia, vi uma notificação no telemóvel dela. Era uma mensagem de alguém chamado M. Mal posso esperar por amanhã. Mesma hora, no chiado. Meu estômago revirou. Quem era esse M? Por que se encontrariam no chiado? Não quis acreditar no pior, mas a desconfiança já estava plantada. No dia seguinte, disse que ia trabalhar até tarde, mas segui Sofia. Ela entrou num café elegante, e lá estava ele, um homem de uns 40 anos, bem vestido, sorrindo para ela como se a conhecesse há anos. Eles se abraçaram, e o jeito como ela ria com ele, era algo que eu não via há meses. Voltei para casa destruído, mas com uma certeza: não podia continuar fingindo que estava tudo bem. Confrontá-la diretamente? Não. Eu precisava de provas. Comecei a prestar mais atenção. Descobri que Sofia usava um segundo e-mail, escondido, para marcar esses encontros. Cada mensagem que lia era como uma facada, mas também acendia uma determinação em mim. Eu não ia ser o marido traído que aceita tudo em silêncio. Decidi mudar o jogo. Sempre banquei tudo, mas agora seria diferente. Sofia, a partir de hoje, dividimos as contas. Cada um paga a sua parte, anunciei, com firmeza. Ela riu, nervosa. Você está brincando, né? Sabe que não posso pagar tudo sozinha. Não, Sofia. Você sempre pôde. Só era mais fácil me deixar carregar tudo,
respondi. Ela me olhou, incrédula. Você tá me punindo por não querer intimidade? Que tipo de homem faz isso? Não é punição. É consequência. Cansei de ser só um provedor enquanto você vive outra vida. O clima em casa ficou gelado. Sofia começou a sair ainda mais, e eu sabia que precisava agir rápido. Contratei um advogado de confiança, discretamente, para entender minhas opções. Ele sugeriu algo inesperado, um acordo financeiro para proteger meus bens antes de qualquer confronto. Enquanto isso, continuei juntando provas dos encontros dela, sem deixar que ela percebesse. A tensão crescia, e eu sabia que a verdade viria à tona em breve. Mas como eu lidaria com isso? Confrontá-la com tudo que descobri ou esperar o momento perfeito? A desconfiança consumia-me. Depois de ver Sofia com aquele homem no chiado, eu sabia que não podia ignorar o que estava diante dos meus olhos. Mas confrontá-la sem provas sólidas seria um erro. Decidi ser metódico. Continuei a observar, mantendo a calma enquanto reunia evidências. Cada mensagem que encontrava no e-mail secreto dela era um golpe, mas também me dava força para seguir em frente. Sofia continuava distante, saindo mais vezes, sempre com desculpas vagas. Vou encontrar uma amiga, preciso resolver algo. Eu fingi acreditar, mas já estava um passo à frente. Contratei um detetive particular, recomendado pelo meu advogado. Não era algo que eu imaginava fazer, mas precisava de respostas concretas. O detetive, um homem discreto chamado Ricardo, começou a seguir Sofia. Em poucos dias, ele me entregou um relatório, fotos dela com o mesmo homem, Miguel, num restaurante em Sintra e num hotel discreto no Estoril. As imagens eram claras, mas o que mais me chocou foi o relatório detalhado. Miguel era casado, dono de uma empresa de consultoria, e parecia ter uma relação com Sofia há pelo menos 6 meses. 6 meses? Enquanto eu tentava salvar nosso casamento, ela vivia outra vida. Decidi não confrontá-la ainda. Em vez disso, ajustei minha estratégia. No dia seguinte, ao pequeno almoço, disse: Sofia, vamos dividir as despesas da casa a partir de agora. Metade das contas é tua. Ela ficou tensa. João, isso é ridículo. Sabes que não ganho o suficiente. Então arranja um emprego melhor, respondi, firme. Não vou continuar a sustentar tudo sozinho. Ela tentou argumentar, mas eu mantive-me irredutível. Pela primeira vez, vi um lampejo de preocupação nos olhos dela. Talvez percebesse que o jogo estava mudando. Enquanto isso, comecei a proteger-me financeiramente. Seguindo o conselho do advogado, transferi parte dos meus bens para uma conta separada e preparei um acordo pré-nupcial retroativo, algo que o advogado disse ser possível em certas condições. Sofia não sabia, mas eu estava construindo um escudo. O detetive continuou a investigar e descobriu algo inesperado: Miguel não era apenas um caso. Sofia e ele planejavam abrir um negócio juntos, usando o dinheiro que eu fornecia para o nosso lar. A traição não era só emocional, era financeira. A raiva crescia, mas eu canalizei-a para a ação. Decidi confrontar Sofia, mas de forma inteligente. Organizei um jantar em casa, dizendo que queria falar sobre nós. Ela chegou desconfiada, mas aceitou. Durante o jantar, deixei-a à vontade, sem mencionar as provas. Então, casualmente, perguntei: Sofia, quem é o Miguel? Ela congelou, o garfo parado no ar. Miguel? Um colega de um projeto. Projeto, repeti, mantendo a calma. No Estoril? Ou em Sintra? O rosto dela empalideceu. Do que estás a falar, João? Estou a falar das tuas saídas secretas. Sei de tudo, Sofia. Ela tentou negar, mas mostrei uma das fotos do detetive. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia levantou-se, furiosa. Estás a invadir a minha privacidade. Como te atreves? E tu, como te atreves a usar o nosso dinheiro para planejar uma vida com outro? Respondi, sem levantar a voz. Ela ficou sem palavras, algo raro.
Quero que saias de casa até o fim de semana, disse eu. E não penses que vais levar o que é meu. Ela tentou argumentar, mas eu já tinha as provas e o apoio legal. Naquela noite, dormi com um peso a menos, mas sabia que a batalha estava só a começar. Como lidaria com o próximo passo? Após o confronto, a casa virou um campo de batalha silencioso. Sofia não saiu no fim de semana, como eu exigirá. Em vez disso, tentou virar o jogo. Na manhã seguinte, chegou com um discurso ensaiado: João, estás a exagerar. Foi um erro, podemos resolver isso. Mas eu já conhecia a verdade. As fotos, as mensagens, o plano com Miguel, tudo estava claro. Resolver? Perguntei, frio. Sofia, sei do teu plano de usar o nosso dinheiro para um negócio com ele. Acabou. Ela tentou negar. Mas a confiança dela vacilava. Não tens provas, disparou. Eu apenas sorri. Tenho mais do que imaginas. Decidi manter a pressão. O advogado já preparava os papéis do divórcio, e o detetive trouxe mais informações. Miguel não sabia que eu estava ciente de tudo. Isso me deu uma ideia. Em vez de confrontar Sofia diretamente de novo, resolvi expor a situação de forma estratégica. Marquei um encontro com Miguel, dizendo que era sobre um investimento. Ele, confiante, aceitou se encontrar num café em Belém. Cheguei cedo, com as provas numa pasta. Quando Miguel sentou-se, sorriu, despreocupado. João, que surpresa! Como posso ajudar? Mostrei as fotos e os e-mails. É assim que planeias o futuro com a minha esposa? Perguntei, mantendo a voz firme. O rosto dele desmoronou. Não é o que parece, gaguejou. Parece que vocês planeavam usar o meu dinheiro. A tua esposa sabe disto? Ele ficou em silêncio, claramente abalado. Voltei para casa com uma sensação de controle. Sofia, percebendo que eu falará com Miguel, entrou em pânico. O que fizeste, João? Estás a destruir tudo, gritou. Eu? Tu destruíste o nosso casamento, respondi. Tens até amanhã para sair, ou entrego tudo ao advogado da esposa do Miguel. Ela hesitou, mas viu que eu não blefava. Naquela noite, começou a arrumar as coisas, mas não sem tentar negociar. João, podemos dividir os bens de forma justa, não precisamos de ir a tribunal, disse, com um tom quase doce. Recusei. Justo é tu saíres sem levar o que não te pertence. No dia seguinte, Sofia foi para a casa dos pais, em Coimbra. Pensei que seria o fim, mas recebi uma ligação inesperada. A esposa de Miguel, Ana, queria falar. Encontramo-nos num restaurante discreto. Ela estava furiosa, mas grata por eu ter exposto a verdade. Descobri que ele desviou o dinheiro da nossa empresa para esses encontros, revelou Ana. Propusemos uma aliança, ela entregaria provas contra Miguel, e eu garantiria que Sofia não escapasse sem consequências. Juntos, começamos a montar um caso para proteger os nossos interesses. Enquanto isso, Sofia tentou contactar-me, enviando mensagens a implorar por uma conversa. Ignorei. Estava focado em reconstruir a minha vida. Comecei a retomar velhas paixões, como correr no Parque das Nações e a reconectar-me com amigos que havia afastado. Mas uma dúvida crescia: deveria prosseguir com o divórcio imediatamente ou dar a Sofia uma última chance de explicar-se, mesmo sabendo de tudo? Com Sofia em Coimbra, a casa parecia finalmente minha de novo. O silêncio não era opressivo, mas libertador. Estava determinado a seguir em frente, mas a aliança com Ana, a esposa de Miguel, trouxe um novo rumo à história. Ela descobriu mais: Miguel e Sofia planejavam abrir uma empresa de eventos, usando não só meu dinheiro, mas também fundos desviados da consultoria de Miguel. Ana tinha documentos que provavam transferências bancárias suspeitas, algumas ligadas a uma conta em nome de Sofia. Quero justiça, João, disse Ana, com firmeza. Eles não vão sair impunes. Concordei. Era hora de fechar esse capítulo, mas de forma inteligente e legal. Encontrei-me com meu advogado, o Dr. Mendes, em Lisboa.
Ele analisou as provas e sugeriu uma abordagem dupla: avançar com o divórcio e, ao mesmo tempo, abrir uma queixa por fraude financeira contra Sofia e Miguel. Temos um caso sólido, garantiu. As transferências mostram má-fé. Podemos proteger teus bens e buscar reparação. Autorizei-o a prosseguir, mas pedi discrição. Não queria que Sofia soubesse ainda, precisava que ela se sentisse segura o suficiente para cometer outro erro. Enquanto isso, Ana pressionava Miguel, que começou a entrar em pânico, enviando mensagens a Sofia que o detetive interceptava. Uma delas dizia: temos de parar por agora. O João sabe demais. Isso confirmou que estavam assustados, e eu sabia que o medo os faria tropeçar. Decidi dar um passo ousado. Contactei Sofia, fingindo abertura para negociar. Podemos conversar sobre a divisão dos bens, disse por mensagem. Ela mordeu a isca e sugeriu um encontro num café em Cascais. Cheguei preparado, com o advogado a postos para gravar a conversa, legalmente. Sofia apareceu, tentando parecer confiante. João. Podemos resolver isso como adultos. Não precisamos de tribunais, começou. Concordo, respondi, mantendo a calma. Mas preciso que sejas honesta. O que planeavas com o Miguel? Ela hesitou, depois tentou desviar. Foi só um erro, João. Não há nada mais. Insisti. E as transferências de dinheiro? A empresa de eventos? O rosto dela congelou. Não sei do que estás a falar, gaguejou. Mostrei um extrato bancário que Ana me dera. Então explica isto. Sofia entrou em pânico, mudando de tática. João, por favor, não faças isso. Eu cometi erros, mas ainda podemos salvar o nosso casamento. Era a primeira vez que ela mostrava desespero, mas eu já não acreditava nas palavras dela. Sofia, o nosso casamento acabou quando escolheste viver uma mentira, disse, firme. Assina os papéis do divórcio, ou enfrento-te em tribunal com tudo o que tenho. Ela tentou argumentar, mas viu que eu não recuava. Saiu do café em silêncio, derrotada. Na semana seguinte, o advogado avançou com a queixa. Sofia e Miguel foram notificados, e Ana garantiu que a empresa de Miguel enfrentaria uma auditoria. Comecei a sentir-me mais leve, focado em reconstruir minha vida. Retomei o contato com velhos amigos e até comecei a trabalhar num projeto pessoal, um pequeno negócio de consultoria em tecnologia, algo que sempre quis fazer, mas adiei por causa do casamento. A cada dia, sentia-me mais dono de mim mesmo. Mas então veio uma reviravolta inesperada. Sofia ligou, chorando, dizendo que Miguel a abandonara e que estava disposta a devolver o dinheiro desviado se eu retirasse a queixa. Era uma proposta tentadora, mas também uma armadilha. Aceitar poderia enfraquecer meu caso, mas recusar significava prolongar o conflito. O que eu faria? Prosseguir com a justiça, correndo o risco de um processo longo, ou aceitar a oferta de Sofia e encerrar tudo o mais rápido? A ligação de Sofia, implorando para que eu retirasse a queixa em troca da devolução do dinheiro, ecoava na minha cabeça. Era uma oferta tentadora, mas eu sabia que aceitar poderia ser um erro. Sofia já tinha mentido antes, e confiar nela agora seria ingenuidade. Consultei o Dr. Mendes, meu advogado, que foi claro: João, ela está a tentar ganhar tempo. Se aceitares, perdes força no tribunal. Mantenha o processo. Ana, a esposa de Miguel, também insistiu para prosseguirmos. Eles precisam de enfrentar as consequências, disse, determinada. Concordei. A justiça era o caminho, mesmo que mais longo. Decidi responder a Sofia com firmeza. Não negocio com quem me traiu, disse por mensagem. Assina os papéis do divórcio e assume a responsabilidade pelo que fizeste. Ela não respondeu, mas soube pelo detetive que ela e Miguel estavam em desespero, tentando encontrar uma saída. A auditoria na empresa de Miguel revelou mais irregularidades, e ele enfrentava agora acusações formais de desvio de fundos. Sofia, por sua vez, foi notificada oficialmente da queixa por fraude financeira. O cerco estava a apertar. Enquanto o processo avançava, concentrei-me em reconstruir minha vida.
O meu novo negócio de consultoria em tecnologia começava a ganhar forma. Consegui 2 clientes em Lisboa, o que me deu confiança para seguir em frente. Também voltei a correr no Parque das Nações, algo que me trazia paz e clareza. Reencontrei amigos que havia afastado durante o casamento, como o meu velho colega de universidade, Pedro, que me convidou para um grupo de corrida. Pela primeira vez em anos, senti que estava a viver para mim, não para sustentar uma relação falida. Uma semana depois, recebi uma notícia inesperada. Sofia, pressionada pela queixa e pelo abandono de Miguel, concordou em assinar os papéis do divórcio. Enviou-me uma mensagem curta: "Está bem, João. Assino. Vamos acabar com isto." Encontramo-nos no escritório do advogado, num ambiente frio e formal. Ela evitou o meu olhar enquanto assinava, sem dizer uma palavra. O doutor Mendes confirmou que os bens seriam divididos justamente, e o dinheiro desviado por Sofia seria restituído através de um acordo judicial. Não havia mais nada a dizer. Quando ela saiu, senti um alívio profundo, como se finalmente tivesse fechado uma porta que esteve entreaberta por demasiado tempo. Ana também seguiu em frente. Ela assumiu o controle da empresa de Miguel após a auditoria, que o levou a perder a licença de operação. Soube que Sofia voltou para Coimbra, onde conseguiu um emprego numa agência de eventos. Não guardei rancor. Cada um colheu o que plantou, e eu estava pronto para deixar o passado para trás. Os meses seguintes foram de redescoberta. O meu negócio cresceu, e comecei a viajar mais, incluindo uma conferência em Porto que me abriu novas portas. A solidão, que antes temia, tornou-se uma aliada. Redescobri prazeres simples, como cozinhar pratos novos ou tocar guitarra à noite. A minha casa em Alfama, antes um lembrete do fracasso, agora era o meu refúgio. Não precisava de ninguém para me completar, a minha dignidade e liberdade bastavam. Olhando para trás, percebi que a traição de Sofia foi dolorosa, mas necessária. Ensinou-me a valorizar-me e a não carregar um peso que não era meu. Hoje, vivo com paz, sabendo que escolhi a justiça em vez da vingança e a verdade em vez da ilusão. A vida continua, e eu estou pronto para o que vier. Pergunta para vocês: se enfrentassem uma traição como a minha, escolheriam seguir com um processo judicial para garantir justiça, mesmo que mais demorado, ou aceitariam um acordo rápido para evitar conflitos? O que fariam no meu lugar? Deixem nos comentários.